Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como você sabe, o que eu peço para você sempre no começo da aula? Caderno, caneta, lápis e borracha. Para quê? Para que você faça as anotações dos conteúdos que vão ser apresentados e ainda realize as atividades propostas. E eu quero te lembrar de mais uma coisa que é importante, que você acesse diariamente o Google Classroom, valide a sua presença por meio da atividade obrigatória, porque é assim que nós vamos garantir a validação do ano letivo. E aproveite também, interaja com seu professor, tire suas dúvidas, participe das reuniões que vão ser promovidas na sua escola ou colégio via Google Meet, entre você, seus colegas e os seus professores. Então, participe, interaja e aprenda muito. E agora vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje. Olha lá, ó. Caracterizar as convenções globais relacionadas ao meio ambiente e apresentar as deliberações e suas consequências. Então nós vamos falar de algumas convenções, de alguns acordos que foram realizados a nível global que tratam das questões ambientais. Então nós já falamos da Convenção de Estocolmo, falamos da Convenção ECO 92, e nós vamos ver que não parou por aí. Nós tivemos outros eventos, a exemplo do que aparece na tela ali para você, ó, Protocolo de Kyoto, que é um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução de emissão dos gases que produzem o efeito estufa, que são a causa atual do aquecimento global. Então, o que aconteceu? Lá na ECO 92, na Rio 92, houve esse apontamento, essa preocupação em relação à emissão de gases, que resultou no Tratado de Kyoto, conforme você está vendo ali, o Protocolo de Kyoto. E esse Protocolo de Kyoto, ele é um documento que faz com que as nações envolvidas ali se comprometam na redução da emissão dos gases poluentes. Olha lá, ó, discutido e negociado em Kyoto, no Japão, em 1997, foi aberto para assinaturas em 11 de dezembro de 1997. Porém, para que esse entrasse em vigor, era necessário que 55 países que juntos produzem 55% das emissões o ratificassem, o validassem. O que significa isso? Para que o Protocolo de Kyoto passasse a ter vigência, 55 nações responsáveis por 55% da emissão de gases poluentes que influenciam diretamente no aquecimento global, validassem esse documento, assinassem esse documento. Então, ali no Protocolo de Kyoto, naquela convenção, houve um conjunto de deliberações. Porém, para que elas entrassem em vigor, havia necessidade de pelo menos 55 nações assinassem esse documento. Mas não quaisquer nações. Aquelas nações que juntas produzissem 55% das emissões. E aí, ele entrou em vigor apenas em 2004. Perceba que ocorre em 97 e em 2004 que ele entra em vigor, quando a Rússia assina esse documento. Mas por que as nações demoram tanto tempo assim para assinar esse documento? Você tem que pensar que a assinatura desse documento implica em uma série de políticas públicas que têm que ser desenvolvidas dentro do país. Quando nós pensamos no nosso país, no Brasil, para que o Brasil assinasse esse documento, havia necessidade de que o Poder Legislativo validasse isso. Porém, para que ocorresse tal validação, nós temos que levar em consideração que isso está associado a um conjunto de leis que têm que ser adequadas dentro do país. Porque uma nação, ao assinar esse protocolo, ela assina um documento público de comprometimento e de conjunto de ações que irá desenvolver. De nada adianta a nação assinar e não se comprometer e não realizar essas adequações. E aí, quando uma nação assina esse documento, a sua legislação ela passa a ter que estar adequada a esse documento, ao Protocolo de Kyoto. E isso envolve interesses econômicos. Então, nós temos uma cadeia muito grande ligada ao que envolve a assinatura de um tratado dessa magnitude. E é isso que faz com que haja a demora na assinatura desse documento para que ele entre em vigência. E aqui, ó, os mecanismos do Protocolo de Kyoto. O que acontece ali, ó?
parcerias entre países na criação de projetos ambientalmente responsáveis, direito aos países que emitem mais poluentes comprarem créditos diretamente das nações que poluem pouco, mecanismos de desenvolvimento limpo, conhecido como mercado do crédito de carbono. O que o Protocolo de Quioto prevê? Ele prevê que as nações que mais poluem, elas têm direito de adquirir créditos de carbono daquelas que não emitem poluentes. Então estabelece-se que cada nação deve emitir uma quantidade determinada de poluentes. Caso uma nação emita mais poluentes, ela pode comprar o direito de emissão de poluentes de uma outra nação que não emitiu todos os poluentes na atmosfera. É como se nós tivéssemos um exemplo bem prático. Pensa aí, nós temos 10 quilos. Então, uma nação pode emitir 10 quilos de dióxido de carbono. Porém, ela emite 12 quilos de dióxido de carbono. Quer dizer que ela emitiu 2 quilos a mais. Esses 2 quilos a mais, o que ela vai fazer? Ela vai observar que uma outra nação emitiu apenas 5 quilos de poluentes. E ela também tinha direito a emitir 10. Então, ela faz o pagamento para aquela nação que emitiu menos poluentes, proporcional a esses 2 quilos. Então, ela está comprando o crédito, o direito da emissão de carbono daquela nação. Então, o Protocolo de Quioto prevê essa flexibilização na emissão de poluentes. Agora, seguindo aqui com a nossa aula, acompanhando ali, algumas metas do Protocolo de Quioto. O aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia, a promoção de práticas sustentáveis de manejo florestal, a promoção de formas sustentáveis de agricultura, pesquisa, promoção, desenvolvimento e aumento do uso de formas novas e renováveis de energia. Então, o Protocolo de Quioto também prevê uma série de metas, visando o quê? A redução do impacto ambiental e pensando naquela ideia de sustentabilidade. Nós não podemos deixar de tratar da ideia de sustentabilidade e do envolvimento entre as questões ambientais, sociais e econômicas. E agora, sabe o que vai aparecer na tela para você? Nosso quiz ali, Qual é o principal objetivo do Tratado de Quioto? Letra A, reduzir a produção industrial. Letra B, reduzir a emissão de gases que contribuem com o aumento da temperatura do planeta. Ou ainda, letra C, reduzir a poluição dos corpos hídricos. E eu quero saber de você, letra A, letra B ou letra C? O tempo está na tela. Muito bem, estudante. O que você marcou? O que você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Lá na tela a resposta para você, letra B, reduzir a emissão de gases que contribuem com o aumento da temperatura do nosso planeta Terra. Agora, além desse evento, nós tivemos ali o quê? A Rio+10. A Rio+10 é uma continuação da Eco 92. Então, o que aconteceu ali? Em Joanesburgo, na África do Sul, houve esse grande evento. E se você olhar ali na tela, e esse grande evento foi a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. E ele reuniu 189 países, além da participação de centenas de organizações não governamentais. Então, foi um evento de grandes proporções que ocorreu na África do Sul. E esse evento, lá na tela, as discussões não se restringiram somente à preservação do meio ambiente, mas também englobou aspectos sociais. Um dos pontos mais importantes da conferência foi a busca por medidas
para reduzir em 50% o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de $1 por dia até 2015. Então aqui a gente percebe que além das questões ambientais, dentro da ideia de sustentabilidade, nós temos também a questão social e a questão econômica presente. Nós percebemos uma preocupação com as pessoas, com a população e com as condições econômicas dessas pessoas. E aí, a Rio+10 também trouxe debates sobre questões sobre fornecimento de água, saneamento básico, energia, saúde, agricultura e biodiversidade, além de cobrar atitudes com relação aos compromissos firmados durante a Eco 92, principalmente no que se refere à Agenda 21. Novamente a Agenda 21 aparecendo, porque nesse momento cobrou-se das nações envolvidas o que elas fizeram em relação à implantação da Agenda 21. Elas assinaram o documento, porém, elas estão implantando ele na prática dentro dos seus países, estão sendo criadas leis e mecanismos que visem atender os pressupostos da Agenda 21. E aí a Rio+10, como consta no informativo da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, obrigou os seus países desenvolvidos a alcançar os níveis internacionalmente convencionados de assistência oficial ao desenvolvimento. Então aqui trata-se também das questões sociais, uma preocupação com a sociedade, com as pessoas que vivem nesses países, visando favorecer e oportunizar a elas uma condição de dignidade, com um mínimo de qualidade de vida a essas pessoas. Na Rio+10, estes também devem apoiar a criação de alianças regionais fortes para promover a cooperação internacional. E estes quem? Os países desenvolvidos. E o documento coloca que o setor privado também tem o dever de contribuir ao desenvolvimento sustentável. E ainda destaca a importância da criação de instituições internacionais e multilaterais mais eficientes, democráticas e responsáveis. Então ele prevê questões que envolvem alianças regionais e ainda a importância da criação dessas instituições que visem a garantir condições mais eficientes, democráticas e responsáveis, tanto para as pessoas quanto para o meio natural. Perceba que a cada momento que nós estamos trazendo aqui, a cada reflexão que nós trazemos, nós percebemos que há uma preocupação cada vez maior, tanto com a questão ambiental, quanto com a questão social e econômica. E a gente percebe cada vez mais que há uma integração entre essas três esferas, a social, a econômica e a ambiental. E aí a Rio+10, ela não teve, infelizmente, os resultados esperados, pois além de vários países ainda não terem assinado o Tratado de Quioto, as questões econômicas se destacaram frente às questões ambientais. Então houve uma preocupação muito maior com as perdas e ganhos financeiros, econômicos, do que com as questões ambientais. Então, como em 2004 que o protocolo de Quioto passa a vigorar, em 2002 nós ainda não tínhamos a implementação efetiva do protocolo de Quioto. Nós também tínhamos uma série de nações que ainda se apresentavam resistentes ao protocolo de Quioto, haja vista as mudanças no processo produtivo que deveriam ser promovidas. E agora, nosso quiz, falamos bastante sobre o protocolo de Quioto, falamos sobre Rio+10, sobre Eco 92. Agora nosso quiz. Qual é a importância da Conferência de Estocolmo para as questões ambientais globais? Marco na tentativa de melhorar as relações do homem com o meio ambiente. É quando todas as nações do mundo chegaram a um acordo nas questões ambientais, ou ainda é uma convenção empresarial com o objetivo de criar estratégias de ampliação de mercados. Lembra lá que nas aulas anteriores nós já falamos da Convenção de Estocolmo, então vai lá, A, B ou C?
Muito bem, A, B ou C? Vamos ver ali na tela a resposta. Letra A, marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente. Foi isso que aconteceu na Conferência de Estocolmo, era só para você relembrar conteúdos das aulas anteriores, ver se você está atento e anotando as coisas aí no seu caderno. Seguindo com a nossa aula, nós vamos falar sobre a Rio+20. O que foi esse evento Rio+20? Olha lá, ó. Um dos maiores eventos organizados pela ONU que ocorreu em 2012 no Rio de Janeiro e teve dois temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza, a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Então aqui começa a se discutir redução da pobreza e ainda, conforme consta ali, estrutura institucional, ou seja, o que as nações estão fazendo para melhorar as questões ambientais, para o desenvolvimento sustentável. O que os países, as nações estão fazendo? E aí o que acontece? Ó? Surge desse evento Rio+20 a elaboração do documento conhecido como O Futuro que Queremos, a erradicação da pobreza, integração dos aspectos socioeconômicos com o desenvolvimento sustentável, proteção dos recursos naturais, mudanças dos padrões de consumo e redução das desigualdades. Então, que futuro que nós queremos? Nós queremos um mundo mais justo. É isso que esse documento traz. E quando ele fala do mundo que queremos, desse mundo mais justo, é a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e econômicas entre as pessoas, um uso mais consciente e racional dos recursos naturais disponíveis no nosso planeta. É um uso sustentável. Voltamos à ideia do desenvolvimento sustentável. A cada momento, a cada grande conferência, esse desenvolvimento sustentável ele está mais presente nessas discussões e acabam sendo trazidos para as nações como políticas que devem ser adotadas por parte dos países que estão aderindo a esse processo. Haja vista que nosso planeta dispõe de recursos naturais e esses recursos naturais são finitos. Também ocorre o Acordo de Paris. Olha lá, ó. Acordo de Paris é um compromisso internacional discutido entre 195 países com o objetivo de minimizar as consequências do aquecimento global e foi adotado durante a Conferência das Partes, COP21, em Paris no ano de 2015. E o que esse documento ele vem trazendo aqui para nós? Ele traz um compromisso das nações reduzirem a emissão de poluentes, reduzirem o seu impacto ambiental, fazendo com que a temperatura do nosso planeta venha a reduzir. Então, esse Acordo de Paris tem como foco principal a redução da temperatura, fazendo com que a temperatura do nosso planeta venha a atingir uma temperatura em torno de 1,5 graus a 2 graus mais baixa do que ela era no período pré-industrial. Lembra do período pré-industrial? Pré-revolução industrial, antes de termos a mecanização, antes de termos as máquinas. Antes disso, nós tínhamos uma determinada condição climática no nosso planeta. O que esse Acordo de Paris ele prevê é que as condições climáticas se assemelhem ao que eram antes da sociedade industrial, antes da Revolução Industrial. E aqui o Acordo de Paris, ó, os países desenvolvidos também se comprometem a conceder benefícios financeiros aos países mais pobres de modo que possam enfrentar as mudanças climáticas. Então é uma ideia de distribuição de renda entre aqueles que têm mais para com aqueles que têm menos, visando, volto a repetir, desenvolvimento sustentável em todas as esferas. E como é que ficou o Brasil nesse processo todo? O que aconteceu com o nosso país? Como o Brasil lidou com toda essa questão? Olha lá, ó. Após a aprovação do Congresso Nacional, o Brasil concluiu em 12 de setembro de 2016 o processo de ratificação do Acordo de Paris. Lembre que, para que o Brasil possa assinar um documento desse tipo, o Legislativo tem que autorizar. Então tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado. Continuando lá, ó. No dia 21 de setembro, o instrumento foi entregue às Nações Unidas e, com isso, as metas brasileiras deixaram de ser pretendidas e tornam-se compromissos oficiais, fundamentados no direito internacional. E agora, estudante, pega aí e acompanhe agora o nosso quiz na tela. Indique a alternativa correta.
O Acordo de Paris é um compromisso que tem por objetivo controlar a temperatura do planeta. Letra B. O Brasil ainda não assinou o Acordo de Paris, pois ainda não houve a aprovação do Legislativo Nacional. Letra C. A Rio+20 ocorreu na África do Sul. E aí, A, B ou C? Rapidinho! Muito bem, estudante. O que você indicou? A, B ou C? E na sua casa, as pessoas que estão junto com você acompanhando essa aula, deram algum palpite? Vamos lá na tela, ó. Resposta certa, letra A. O Acordo de Paris é um compromisso que tem por objetivo controlar a temperatura do nosso planeta. Então, são ações ali que visam reduzir a temperatura do nosso planeta. E agora aqui para você, ó, olha ali na tela e veja essa pergunta. E como você pode contribuir para reduzir os impactos ambientais? A gente falou aqui nas últimas aulas a respeito de políticas públicas, de acordos e convenções internacionais que visam a sustentabilidade. E eu quero que você que está aí em casa acompanhando essa aula, sentado no sofá, na cadeira junto à sua mesa, ou que está deitado na cama assistindo essa aula, quero que você pense um pouquinho como você pode influenciar no desenvolvimento sustentável. O que você pode fazer para reduzir os impactos ambientais? Pensa no teu consumo, pensa naquilo que você adquire, pense em tudo que a gente tratou nas nossas últimas aulas e faça uma reflexão pessoal sobre tudo isso. Agora, o que a gente vai falar aqui na tela? Ó? Nosso comprar aqui, ó. Por que comprar, o que comprar e como comprar? Estamos pensando em consumo. Para quê? O quê? Será que existe realmente necessidade? É essa reflexão que é importante você fazer. É você parar, analisar a real necessidade do consumo e você pensar que o seu consumo ele também vai influenciar no meio natural. Agora, o que a gente vai fazer? Nossa atividade para darmos já o encerramento aí da nossa aula. Qual é a importância da conferência da Rio+10, da Rio+20 e do Acordo de Paris para as questões ambientais? Tudo que a gente falou aqui. Anota aí no teu caderno e encaminha para a sua escola. Muito bem, espero que você tenha realizado essa atividade, que você tenha realizado as demais atividades propostas, que também tenha interagido com o seu professor ou professora e também não esqueça de interagir com o Google Classroom validando a sua presença. Então, nossa revisão, o que nós tratamos nessa nossa aula de hoje? Falamos de algumas convenções do Acordo de Paris, falamos da Rio+20 e da Rio+10. Foram alguns eventos aí
que discutiram as questões ambientais e no final a gente fez uma reflexão sobre o seu consumo e as suas ações em relação ao meio ambiente. Quero te agradecer demais pelo seu envolvimento, pela sua participação nessas nossas aulas remotas. Quero desejar a você, a sua família, um forte abraço e dizer que você não está sozinho. Tem toda uma equipe técnica do Aula Paraná aqui e na sua escola ou colégio existem professores, direção, equipe pedagógica, funcionários que estão preocupados com você. Então, qualquer coisa, entre em contato com a equipe da secretaria da sua escola ou colégio. Um forte abraço e até!